diz a reportagem do Daniel Vetterman. O relator do orçamento de 2026 no Congresso Nacional, deputado Isnaldo Bulhões, do MDB de Alagoas, apresentou parecer geral da proposta com superávit de 34 bilhões e meio nas contas públicas e alocou um total de 61 bilhões em emendas parlamentares em ano eleitoral. O orçamento deve ser votado nesta sexta-feira no Congresso, após o governo Lula negociar um calendário de pagamento de emendas. Isso foi fundamental para a rapaziada, Alcolumbre, Hugo Mota, Lira, Ciro Nogueira. Nessas horas não tem briga. Calendário de emendas. Obrigação de pagar no primeiro semestre um valor, claro, bilionário de emendas, antes do limite da lei eleitoral. A expressão de que isso se trata de um fundo eleitoral paralelo. Isso faz a diferença pela reeleição dos parlamentares. Isso é uma vantagem competitiva, porque sim, as emendas parlamentares se constituíram em fundo eleitoral paralelo. Então, negociaram um calendário de pagamento de emendas e o Congresso, por sua vez, aprovou o projeto de cortes em benefícios tributários e taxação de bets, fintechs e juros sobre capital próprio, JCP. A meta das contas públicas em 26 é de um superávit de 30... A meta tem uma folga na estimativa do orçamento. A meta é de 34 bilhões e 300 milhões de reais. E aí, essa é a banda, né? Tem a tolerância. Então, o déficit pode ser zero e ainda assim o governo terá batido a sua meta superavitária. Tem esse espaço, ou seja, tem esse espaço aí de 34 bilhões e uns quebrados para preencher, para gastar. Mesmo assim vai extravasar, é para muito. Pendurando coisa para fora, de tudo que a gente já sabe. Os gastos parafiscais, tudo isso. Na prática, o governo poderá ter um resultado pior no equilíbrio entre receitas e despesas e mesmo assim cumprir o objetivo. É exatamente o que será feito. E se chegar aos 34 bilhões, né, se chegar a cobrir e cobrirá o espaço todo de tolerância, dá um jeito, certo? Crédito extraordinário para cá e para lá, dá-se um jeito. Um total de 61 bilhões e 400 milhões de reais em emendas foram colocadas no orçamento de 2026 para serem repassadas em ano eleitoral. Desse valor, pouco menos de 50 bilhões são emendas que ficam sob controle total dos parlamentares. É direito adquirido dessa rapaziada. É como eles reivindicam. Incluindo emendas individuais, que são obrigatórias, emendas de bancada e emendas de comissão. Emenda de comissão é a nova base preferencial, nova superfície para o orçamento secreto, operado aqui via emenda de comissão. Recursos formalmente indicados e decididos pelos parlamentares que o governo deverá pagar. Outros 11 bilhões e meio foram incluídos por emendas de bancada e de comissão em despesas dos ministérios, RP2, e ficarão sob controle do governo. A diferença dessas é que o governo não é formalmente obrigado a seguir a indicação do parlamentar na hora de decidir o município e o projeto contemplados, mas também a possibilidade de barganha e negociação com congressistas, porém sem transparência, como já ocorreu. No caso da RP2, que é essa emenda que fica sob gestão de ministério, isso aqui é uma reserva de mercado para negociação, certo? É um seguro que o governo faz. Já garantiu emendas, esse volume todo sob gestão do parlamento, e além de tudo, esse calendário, o governo reserva um tantinho para si para poder negociar, né? A gente sabe como é que é. Para blindar as emendas em ano eleitoral, o relator retirou um dispositivo colocado pelo governo Lula que dava poder ao executivo para cancelar as emendas se houver necessidade de aumentar despesas obrigatórias e cumprir o arcabouço fiscal. Como vai ter necessidade, aqui digo eu, como haverá necessidade de aumentar despesas obrigatórias, o parlamento já se blinda, vamos ver como será votado, o parlamento já se blinda. No meu ninguém mexe, daqui não vai cortar. É isso. Nesse caso, o parlamentar terá de concordar em perder o recurso. Finalmente, tinha mais alguma coisa sobre a qual eu gostaria de falar? Olha aqui. Haverá, porém, uma diferença em relação a este ano. Os parlamentares aprovaram o calendário, né? Aprovaram na Lei de Diretrizes Orçamentárias a obrigação de o governo pagar 12,7 bilhões de reais antes das eleições de 2026. Um acordo informal eleva esse valor para 19 bilhões. Fundo eleitoral, não nos esqueçamos dele. O fundo eleitoral para bancar as eleições do ano que vem aumentou de... Essa é uma farsa, né? Era a proposta do governo para fundo eleitoral. 1 bilhão. Não ia ser. Aumentou de 1 bilhão para, quase que 5 bilhões. É o mesmo valor das últimas campanhas, uma barbaridade. É o fundo eleitoral oficial, o fundo eleitoral informal são as emendas parlamentares. Foi de 1 bilhão para 4 bilhões 960 milhões de reais. Caraca. O relator também remanejou, ou seja, mudou a destinação de 9,3 bilhões em recursos pedidos dos outros poderes em diferentes áreas, dos quais 8,5 bilhões foram alterados a pedido do Executivo. Obrigado, Daniel Vetterman, por
radiografar a proposta, o relatório de proposta de lei orçamentária anual.